Boa noite, gente. Estamos na live número 222. E ontem eu falei que a sua interpretação de mundo ela é baseada no seu mapa de mundo, né? Baseada em suas experiências. E hoje nós vamos falar sobre a visão e a percepção de pessoas que fazem o extraordinário com suas vidas. Então eu escolhi Nelson Mandela para falar um pouquinho dessa percepção que ele tinha. Olha só, Nelson Mandela nasceu em 1918, morreu em 2013 com 95 anos. Foi preso na época do apartheid e lutando por uma causa. Nelson Mandela lutou por uma causa e a percepção dele de mundo era boa. Ele foi preso, provavelmente apanhou. Boa noite a todos que estão chegando aí. Então o Nelson Mandela, eu peguei ele como exemplo de vida para você perceber como ele interpretava o mundo. Então, ele morreu com 95 anos, foi preso na época do apartheid, lutando por uma causa, por direitos iguais, tanto para brancos, tanto para negros. E ele tem uma frase muito poderosa que é a seguinte: a coragem não significa você não ter medo, mas é você triunfar sobre o medo. Essa é uma frase de Nelson Mandela. Tá bom? Eu vou ler uma história então dele, para a gente compreender como a nossa interpretação que a gente interpreta o mundo, a nossa forma que interpretamos o mundo pode causar um grande efeito nas nossas vidas. Vamos lá então. Olha só. Esteja certo de que circunstâncias são criadas por você. E dessa forma, só você pode mudá-las. Entretanto, para mudar as circunstâncias, antes será necessária forte decisão de romper com o passado, como também a persistência e a perseverança para manter a mesma visão e o comportamento de vitória, independentemente das condições externas. Olha só, então para nós mudar a nossa vida, a gente não pode depender das condições externas, porque quando a gente só olha as condições externas, a gente está andando por vista. E o correto é a gente andar por fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quando a gente anda por vista, aparentemente o problema se torna maior do que nós. Mas se eu usar o meu poder criativo da imaginação, eu me torno maior sobre os problemas. Então eles se tornam apenas desafios. Continuando então. Foi isso o que Nelson Mandela fez, que passou 27 anos na prisão, muitos deles na solitária, enquanto vários de seus colegas de cela se lamentavam, colocavam-se como vítimas do apartheid e dos colonizadores brancos. Nelson Mandela, olha que interessante, ó. Nelson Mandela se colocava como autor de sua história. Mesmo na prisão, passando dias e várias vezes na solitária, Nelson Mandela não se colocava como uma vítima, como seus vários colegas de cela, que ficavam se lamentando, murmurando, mas ele acabou sendo o próprio criador de sua história. Ele se tornou autor da sua própria história. Olha só. Ele responsabilizava a minoria branca pelo fato de estar preso. Entretanto, ele considerava o único responsável pelos seus sentimentos. Olha que interessante. Ele até entendia que na época do apartheid lá, muitos brancos, pelo racismo e tal, foram até de alguma forma responsáveis pela prisão dele. Mas, olha que interessante, ó. Entretanto, ele se considerava o único responsável pelos seus sentimentos. Olha só, as coisas externas podem sim influenciar algumas coisas nas nossas vidas, mas o responsável pelo meu sentimento, como eu vou me sentir, depende só de mim. Vamos lá, continuando. Ele responsabilizava a minoria branca pelo fato de estar preso, entretanto, ele se considerava o único responsável pelos seus sentimentos. Seus pensamentos e suas atitudes na prisão e também pelo que faria quando saísse de lá. Olha só, ele era responsável pelos seus pensamentos e suas atitudes dentro da prisão e também pelo que faria quando saísse de lá. Ou seja, ele já estava abaixo de uma esperança. Mesmo ele foi condenado à prisão perpétua naquela época, mas ele estava debaixo de uma esperança. Ele acreditava firmemente em algo melhor.
mesmo sendo condenado em prisão perpétua. Olha que interessante, né? Quando a pessoa está debaixo de uma esperança, muda seu estado emocional atual. Ou seja, ele conseguia guardar o seu coração de sentimentos ruins, mesmo dentro de uma prisão, mesmo... Imagine a condição de uma prisão para uma pessoa negra, naquela época, né, do apartheid. Você pode imaginar quanto ele era uma pessoa que lutava contra o racismo, pelos direitos iguais. Pensa como ele apanhou, como será uma prisão dessa. Muitas vezes ele passou na solitária. Pensa o perrengue. Qualquer pessoa que não tivesse inteligência emocional, com certeza surtaria no lugar dele. Olha que interessante, ó. Enquanto ele via seus amigos de cela e prisão sucumbirem, ele estava se preparando para ser o primeiro presidente negro da África do Sul. Caraca, hein? Estudou administração pública, aprofundou-se em direito internacional e direito penal e em muitas outras matérias importantes para o seu futuro. E tudo isso aconteceu enquanto estava encarcerado. Que exemplo, né? Ele guardava seus sentimentos, ele se responsabilizava pelo que sentia, mesmo com certeza ele deve ter apanhado dentro da prisão, com certeza ele enfrentou muitos desafios dentro da prisão, mas ele escolheu guardar o seu coração, seus sentimentos, ficar abaixo de uma esperança, abaixo de um sonho de sair de lá e se tornar alguém muito poderoso. E olha só, enquanto nossas vidas, às vezes, pequenos desafios já nos desmoronam. Qualquer coisinha a gente já fica assustado, preocupado, qualquer coisinha a gente acaba se abalando, interpretando de uma forma negativa as situações que acontecem ao nosso redor. Lembra que ontem eu falei que a nossa interpretação de mundo não é o mundo? É só a forma como eu estou enxergando. E quando a gente vai mudando a percepção e começa a mergulhar dentro de si, a gente começa a ver o mundo com mais clareza. E automaticamente, quando a gente muda a nossa percepção, a gente muda a nossa vida. Olha só, continuando. Quando seus colegas e até os guardas o viam com tanto bom humor e tanta felicidade, alguns diziam: Mandela, acorda, você está na prisão e daqui você só sai para o funeral. Olha só como é importante você guardar o seu coração de sugestões negativas. A todo momento, principalmente pessoas como nós aqui que estamos nessa live aqui conversando, querendo aprender algo, ou trocar informação, fazer perguntas, queremos aprender, queremos sobressair tudo que passamos e se tornarmos pessoas melhores. Pode contar que as pessoas, elas gostam até que você vá bem na vida, mas não melhor que elas. Olha só, Nelson Mandela, mesmo na prisão, na mesma situação de todos que estavam na cela, ele vivia com um bom humor. Tanto que os carcereiros, os guardas, como os seus colegas de celas, ficavam zombando dele. Mandela, acorda, você está na prisão. É como se ele dissesse assim, cara, desiste dessa besteira de positividade, desiste dessa besteira de buscar conhecimento aqui dentro, você vai apodrecer aqui. Com certeza, essas pessoas que davam autossugestão negativa para ele, apodreceram na cadeia. Porque quando você não espera nada do futuro, você já morre no presente. Quando você não espera nada do futuro, você não tem esperança, você já está morrendo no presente. Ou seja, a sua atitude no presente já é de um derrotado. E qual que é a atitude de um derrotado na cadeia, por exemplo, sem esperança? Vamos imaginar naquela situação lá que Mandela estava. Fazia tudo errado, fazia confusão, vivia arrumando confusão e automaticamente ia sendo mais punido ainda até o fim da vida. Enquanto Mandela vivia com um bom humor, olha só, o bom humor por ter guardado o seu coração da negatividade, das sugestões negativas dos seus colegas de cela, guardou o bom humor e foi ainda aprendendo dia após dia, pensando que no futuro ele seria alguém. E ele se tornou o presidente da África. Que interessante, né? O Wilker colocou assim: Rodrigo, suas lives são excelentes, oportunidade de agregarmos mais conhecimentos. Legal, Wilker, que bom que vocês tenham gostado, que bom que a gente possa compartilhar o conhecimento hoje, né? Estamos, acho que, na melhor época de se viver, onde o conhecimento está na palma da nossa mão. E se eu fizer alguém crescer um pouquinho, ou de repente pegar uma informação diferente que possa agregar na sua vida, para mim a vida já valeu a pena. Tá bom, gente? Vamos lá, o Leandro entrou aí na live. Se quiserem fazer perguntas, podem fazer, tá? Eu tô falando sobre a interpretação de homens extraordinários. E hoje eu peguei Nelson Mandela como exemplo. Então, olha só. Enquanto o pessoal zombava dele, os guardas, os colegas de cela, ele vivia com bom humor. E olha só. Outros
querendo entender tanta determinação e felicidade, questionavam: como você faz para estar sempre tão bem? Alguns julgavam ele, alguns eram negativos, alguns lançavam palavras negativas contra Mandela, mas outros também tinham interesse de aprender como você consegue ter bom humor nessa prisão, nessa miséria. Como? E olha só, essas pessoas que tiveram interesse e fizeram perguntas, com certeza aprenderam muito com Mandela e talvez até saíram da prisão também. Olha só, como você faz para estar sempre tão bem? Ao que ele respondia: meu corpo, eles podem ter prendido, mas a minha mente, pensamentos e sentimentos, sou eu que controlo. Olha que interessante, que frase top, né? O pessoal perguntava para ele: ei, Mandela, como é que você faz para estar sempre tão bem aqui dentro da prisão, na mesma situação que nós, enquanto uns estão sucumbindo, outros estão desistindo da vida? Como você faz para ter esperança? Então ele respondia: meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente, pensamentos e sentimentos, sou eu que controlo. E ele continuava: posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Caramba, hein? Que lição de vida que Nelson Mandela nos dá, né? Posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Olha só, às vezes a gente se deixa abater por uma simples opinião dos outros. E a gente já se abate, por isso que é muito importante trabalhar a inteligência emocional, aprender a guardar o nosso coração de sugestões negativas. Assim como Mandela, com certeza, passou muitos desafios pelo bom humor dele, por sempre estar feliz. Ei, como é que você consegue estar feliz nessa situação? E provavelmente aconteceu até com você, na atual situação que a gente está vivendo. Talvez você, por ter um sorriso, por ter energia vital dentro de você, você pode ser julgado e as pessoas ficam falando para você: ei, como é que você se mantém com tanta energia, tanta gente morrendo, tudo? Olha só, as pessoas elas querem que você vá bem, mas não melhor que elas. Então, o bom humor, ele é contagiante, mas as pessoas gostam de prestar atenção na dor, na desgraça. As pessoas, se você contar uma desgraça no Facebook e no Instagram, chove de like. Mas agora se você vir com energia positiva, vir com uma energia diferente, um bom humor, parece que você é um extraterrestre e ninguém curte. É muito engraçado isso, porque as pessoas foram condicionadas a prestar atenção na dor, na desgraça, na negatividade e não reconhecer nada de bom. E quando você não reconhece nada de bom, como é que anda a sua vida? Porque sua interpretação de vida começa a ficar de que tipo? Ontem eu falei sobre isso. Como é que fica a sua interpretação? Ai, ninguém me ajuda, ai, não tive oportunidade. Ou seja, você começa a se inferiorizar, se vitimizar e acaba não vendo o seu potencial. E você se vitimiza e você acha que não tem oportunidades no mundo e a sua vida vai perdendo o brilho. Mas como Nelson Mandela, dentro da prisão, pôde manter o bom humor. Com certeza ele tinha inteligência emocional. E sabe por que ele tinha inteligência emocional? Porque ele praticava. Com certeza ele praticava meditações. Com certeza ele focava na esperança de sair de lá. E o que aconteceu? Ele se tornou presidente da África, de 93 a 99. Você tem noção que alguém que estava preso lutando por uma causa, direitos iguais para todo mundo, tanto para branco, tanto para negro. Tem frases até dele que ele diz assim: eu não quero que nem brancos, nem negros acabem dominando tudo, mas eu quero direitos iguais para todo mundo, a gente é igual. O Leandro colocou assim, ó: Mandela é um grande exemplo para a humanidade. Hoje eu precisava ouvir essa mensagem. Gratidão, Rodrigo. Amém, Leandro? Que bom que a gente pode se ajudar, né? E a gente pode se comunicar. Às vezes a gente precisa um do outro. E é tão bom a gente assistir a live um do outro, porque às vezes uma frase, uau, dá aquele impacto sobre nós. E olha só, a conexão caiu um pouquinho, mas ela volta, tá? Porque eu tô na sala que era pra mim fazer todas as lives e eu tô testando a internet aqui novamente. Bora lá, então. Quantas situações, quando a gente presta atenção muito nas situações externas, a nossa interpretação de mundo não fica tão boa. Por isso que é muito bom e faz parte da inteligência emocional você começar a exercer a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, viver abaixo de uma esperança. Por isso que é muito importante ter o mural dos sonhos. Olha só, Mandela tinha esperança de sair de lá, então ele tinha determinação. Lembra que a expectativa do futuro pode mudar a nossa realidade? O Wilker que está aí na live, ele pode falar sobre isso também.
Ele tá com a expectativa de participar do triatlon, que é um sonho dele, mas muda o estado emocional dele presente. Então ele consegue ter força e energia para fazer as atividades necessárias. Agora imagina as mesmas pessoas, nas mesmas condições de Mandela lá, que foram presas também pelo apartheid, né? Elas foram presas por lutar por uma causa, por fazer manifestações, protestos, elas foram presas. Então, mesmo na mesma situação, um cara fez a diferença e talvez ele impactou muita gente lá que prestou atenção no comportamento dele e com certeza transformou muito mais vidas. Ao invés de ele ficar se lamentando como os colegas dele faziam, ai, mas agora eu tô preso, a culpa é dos brancos que nos colocaram aqui, a culpa é desse apartheid aí que eu acabei vindo aqui, não vale a pena eu lutar por uma causa, eu vou desistir, é porque eu sou negro, é porque não. Não, olha só, Mandela, a interpretação de mundo dele era boa, ou seja, ele descobriu que o reino dos céus estava dentro dele e que ele era o único responsável pelo que sentia. Porque alguém às vezes pode te ofender, mas quem vai permitir ficar ofendido é você mesmo. É você mesmo que decide. Quando você sabe quem você é, quando você está abaixo da esperança do seu futuro que você criou para você, você está conectado com a sua própria vida. Quando alguém te ofende, você diz, cara, esse problema não é meu, o problema é da pessoa que está me ofendendo. Então tá tudo bem, deixa pra lá. Ao invés de eu ficar perturbado com o que alguém disse pra mim ou fizeram mal pra mim, eu me preocupo com o meu sentimento, em blindar a minha mente, blindar o meu coração para que eu não sofra. Roberto, o Wilker colocou assim, Roberto, caldo na piscina, faz parte do treinamento, que legal, hein? O Roberto, tô tomando caldo na piscina, mas vou conseguir. E vai! Olha só, quando você fica abaixo de uma esperança de futuro, o Roberto agora vai entrar no Ironman. O que acontece? Muda o meu estado atual agora. Então eu disponibilizo energia, assim como o Mandela disponibilizou energia para suportar 27 anos na prisão sendo uma pessoa inocente, simplesmente porque lutava por uma causa. Que energia que alguém tem para ficar 27 anos trancado numa cela, aonde vem tanta inteligência emocional, aonde vem tanta poder de pensamento, quando você não olha para o que está acontecendo, fecha os olhos, praticamente fecha os olhos e começa a enxergar com a mente, começa a usar o poder da sua mente. Como é que alguém aturou tanto tempo, 27 anos preso, enquanto uns, imagina as sugestões negativas, ei Mandela, como é que você tem tanto bom humor, você vai mofar aqui nessa cadeia, você vai morrer. Ele se concentrava na sua mente, na sua imaginação. Porque ele se tornou autorresponsável dos seus sentimentos e pensamentos. Olha só, ele falou assim, posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, mas porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Então ele decidiu blindar a sua mente, ficar focado na esperança de sair de lá para se tornar alguém, e ele se tornou o presidente da África. Cara, isso é incrível. Isso é incrível, é uma história incrível. E ele conseguiu lutar pelo que ele acreditava. E esse comportamento gerou um impacto no mundo. Gerou um impacto e com certeza muitas pessoas se inspiraram nele. Até mesmo aqueles presos que fizeram perguntas. Ei Mandela, como é que tu faz isso? Como é que você se sente tão bem dentro dessa prisão? O Leandro colocou assim, se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge seu coração. Nelson Mandela, olha, é uma frase incrível. Olha só, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele na sua própria linguagem, você atinge seu coração. Nelson Mandela, para falar com o povo dele, se eu não me engano, tinha 2 línguas lá. Ele falava na língua do povo. Então, ele se conectava com as pessoas. E, ou seja, ele não era preocupado no status dele. Ele só queria lutar por um direito que era deles, pertencia a eles. Então, ele tinha essa esperança. A esperança, gente, quando a gente tem esperança do futuro, e quando a gente começa a olhar para a nossa esperança... por isso que é muito importante nós anotar como a gente quer a nossa vida, qual que é a causa que a gente vai lutar nessa terra. E quando a gente começa a olhar isso, os problemas que acontecem, todos nós temos desafios todos os dias tem uma aflição, né? Jesus disse para nós não viver ansioso, porque cada dia tem o seu mal. Então, cara, todo dia tem seus desafios. Tem dias que a gente acorda bem, tem dias que a gente acorda um pouquinho diferente, porque a gente é dual, né? A gente tem 2 mentes trabalhando. Às vezes uma mente quer agradecer, a outra quer reclamar, então a gente tem que levar em equilíbrio, né? Mente consciente, subconsciente, ou consciente ou inconsciente. O Roberto colocou assim, teve certeza da sua convicção.
Como é importante isso, né? Primeiro, você lutar por algo nobre, por uma causa, viver abaixo de uma esperança, interpretar a vida da melhor forma possível na situação que você está. Quando a gente vence na situação que está, automaticamente algo bom muitas coisas boas começam a acontecer. Então, a pergunta que eu vou fazer hoje para você é assim, ó, que tal, olha só, tá no livro também, que tal você trazer para a sua vida esse poderoso conceito presente na vida das pessoas de grandes realizações? Ao invés de eu reclamar, ao invés de eu ficar frustrado pelas situações, eu ser o único responsável dos meus sentimentos e como vou levar minha vida, assim como Mandela fez. Ao invés de ficar se lamentando e ficar chorando porque pelo apartheid ele acabou sendo preso, por lutar por uma causa sendo preso, ele focou nele mesmo. Eu vou proteger minhas emoções. Olha, querem vocês se lamentar? Vão se lamentar longe de mim. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho, meditando, refletindo sobre a vida. E ele se tornou o presidente da África. É uma incrível história que a gente pode nos inspirar. Então eu pergunto para vocês, será que a gente não pode pegar uma inspiração dele e começar a interpretar a nossa vida de uma outra forma? Ao invés de eu reclamar, gente, às vezes a gente, até eu, às vezes acontece, de reclamar por pequenas coisas, por besteira às vezes, só que isso atrapalha, porque a reclamação faz você ter um sentimento focado na negatividade, focado em alguma coisa que você não tem talvez, e isso gera um sentimento ruim, talvez inveja também, e às vezes a gente tem inveja, e esse sentimento acaba limitando as nossas ações. Mas agora, quando eu tento olhar para o bem da vida, por exemplo, Mandela, com certeza ele olhava e prestava atenção, pô, eu tô vivo, tenho a chance de estar vivo. Quanta gente no apartheid morreu lá nos protestos? O Hilker colocou assim, Roberto, cadê meu abraço também? Manda abraço aí, Roberto, para todo mundo aí nas mensagens. O Jonathan entrou na live aí, um grande amigo meu, uma grande pessoa. Logo vamos fazer uma live junto também com o Jonathan. E olha que interessante, né? A nossa interpretação de vida acaba se manifestando no real, né? Como você tem interpretado sua vida? Minha vida é uma droga, minha vida não dá, não consigo, não vai dar, tudo é difícil para mim, não tenho oportunidades. Você cria as oportunidades. Quando você começa a se amar também, a proteger suas emoções de sugestões negativas e você ser você fazer a sua própria autossugestão todos os dias. É muito interessante que... o Jonathan mandou um abraço para todos os amigos, que legal. A gente está criando uma comunidade de gente que está interpretando uma vida de uma forma diferente. Cada vez que eu trago um conteúdo aqui para vocês, eu estou aprendendo também, porque automaticamente eu tenho que lembrar dessas coisas. Todos os dias eu lembro de alguma palavra que eu falei, e isso é bom. Por isso que é muito importante a gente compartilhar o conhecimento, né? Como é muito importante a gente fazer isso diariamente. Essas lives que eu tenho feito diariamente, além de fazer algumas pessoas também entender como a mente funciona, eu também me ajudo. Porque daí eu começo a prestar atenção nas pessoas, nos comportamentos, nos meus comportamentos, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que entrar em balanceamento, porque eu sou um ser humano também. Mas quando a gente interpreta a vida da melhor forma possível, quando o meu mapa de mundo entende que o meu colega, a outra pessoa pensa de uma forma diferente, eu tenho que começar a compreender isso e começar abrir espaço para ele falar, para dialogar, até nós entrar numa conclusão, o meu mundo acaba se tornando melhor. Porque no mundo a gente precisa de pessoas. Sem pessoas eu não consigo ir muito longe. Tem um ditado que diz assim, se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Então, é muito importante a gente aprender isso. Quando a minha interpretação... Tem uma frase de Mandela, não lembro bem, mas assim, quando a minha interpretação é boa, quando eu prefiro acreditar que as pessoas são boas, eu prefiro acreditar que as pessoas são honestas, eu prefiro acreditar que as pessoas podem se superar, o mundo fica melhor, pelo menos o meu mundo. Porque ao invés de eu ficar desconfiado de todo mundo, sempre com medo, não vou fazer negócio com aquele porque não dá, sempre na desconfiança e me limitar, eu abro espaço para conhecer pessoas, por mais que algumas pessoas vão errar comigo, tá tudo bem. Mas eu fazendo a minha parte é o que importa, você acaba se relacionando melhor com as pessoas. Desativado, excluído. Tenho pergunta para fazer. Manda pergunta aí, desativado, excluindo. Muda já teu nome, coloca seu nome, quem você é. Não tenha medo de ser você, tá bom?
Muda o nome do Instagram e coloca Ativado e Vivendo. Seria mais legal, hein? Mais positivo. Manda pergunta aí. Manda bala. Normal você ter medo. Você mesmo? Normal você ter medo você mesmo. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. É normal você ter medo? Sim, às vezes a gente tem medo. Olha, Dani, legal. Bota esse nome, Dani, bora pra cima, bora viver tua vida. Não tenha medo do seu nome, se orgulhe do seu nome, independente da sua situação. Faça isso, tá? Por você mesmo. Se ame. Não tenha medo. Vamos lá. É normal você ter medo? Sim, sou um ser humano. Acontece de ter medo. Mas o medo, olha só, pra você entender. Quando a gente nasce, tá escrito no livro milenar que a gente nasce não com o espírito de covardia, que é o espírito do medo, mas com o espírito de coragem. O medo é aprendido ao longo da nossa vida. A maioria dos medos é aprendido, tá? Como assim, Rodrigo? Olha só, Dani, respondendo a sua pergunta então. Na infância, por exemplo, os pais também, por não terem orientação e eles só entregam o que eles tiveram, os pais muitas vezes dizem assim, é só um exemplo, tá? Ei, não faz isso, guri, você fez errado. Se você fazer de novo, o bicho-papão vai te pegar debaixo da cama. Aí eu pergunto pra você, o bicho-papão existe? Não, só que na mente da criança é um terreno muito fértil. Essa semente de injustiça do bicho-papão que existe, ele acaba acreditando. Quando ele passar perto da cama lá de noite, ele começa a ter medo, ele começa a ter calafrios, porque o cérebro dispara a mensagem do pai dizendo assim, ei, o bicho-papão vai te pegar. E a criança acredita. Então, o primeiro medo já é instalado. E quantos bicho-papão será que não tem na nossa cabeça que a gente aprendeu? Ei, não deixa o chinelo virado de casa, senão vai morrer alguém. São superstições que se tornam verdades para nós devido à repetição. As crenças nascem por repetição. Então, você colocou assim, ó, meu maior medo de mim mesmo, meus pensamentos negativos. Olha só, o seu maior medo é medo dos seus pensamentos negativos. Como é que você faz? Você está fazendo algo muito importante que talvez você não está reconhecendo. Olha só, depois a gente vai conversar sobre isso. Olha só, você está fazendo uma coisa muito importante. Hoje você está me ouvindo e eu trago aqui todos os dias sugestões positivas para a sua vida. Qual que é a forma de eu começar a me livrar dos pensamentos negativos ou criar um filtro? Primeiro, não reclamar, começar a agradecer mais. Tirar 40 motivos para agradecer é uma forma de filtrar a sua mente de pensamentos negativos. E outra, você é adulta agora, talvez você é adulta, eu acredito que sim. Você pode escolher a informação que você quer colocar aqui dentro, o tipo de semente que você quer colocar aqui dentro, no seu terreno. E esse terreno é muito fértil quando tem repetição. Ao invés de assistir notícia ruim sobre pandemia, tudo, que bom que você está nessa live, pelo menos estou te passando um conteúdo que pode te ajudar. Ao invés de focar em notícias ruins, ouvir sugestões das pessoas, compra o livro. Pode ser O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Tem várias indicações que eu posso dar. O Segredo, sobre os pensamentos. Enfim, tem vários livros. Mas quando você começa a buscar a informação verdadeira, porque está escrito assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do medo, libertará da ansiedade, libertará da depressão. Quando você conhece a verdade. Qual que é a verdade, Rodrigo? É que você pode criar a vida do seu jeito, mas para isso você precisa do conhecimento que você não tem agora. Até com seus pensamentos você chegou até aqui. Agora, com um novo conhecimento e conhecendo a verdade, você se liberta de todos esses medos e você começa a avançar na vida. Vamos lá, você tem medo de raposa. Provavelmente você teve uma experiência na infância, que alguma raposa passou perto de você, você levou um choque, ficou um trauma, né? E tem que ressignificar essas experiências para você se livrar desse medo. Lembrando que animais selvagens a gente sempre tem que ter um certo cuidado, tá? Mas não precisa ter medo. Mas tem que ressignificar. Teve alguma experiência com algum bicho, com alguma coisa parecida com raposa que te assustou. Isso cria uma sinapse neural na sua mente e qualquer bicho semelhante à raposa você acaba tendo medo. Mas é difícil ver raposa, tá? Não sei onde você mora, mas aqui é difícil. Mas é bom ressignificar essa experiência aí. O Wilker colocou aqui, ó. O Roberto, a hipnoterapia não seria uma boa sugestão para colaborar na superação desse medo oculto da Dani? Com certeza, Wilker. A hipnoterapia tem automeditações também que ajudam, tá? Aqui a Dani colocou assim, eu tenho medo de ir no rio lá. Tive jacaré. Tive medo de ir no rio. Já vi jacaré, não entro mais. Jacaré mata. Paraná, Londrina. Olha só.
tem rios que tem jacaré, então você tem que ter um certo cuidado. Isso não é medo, talvez seja prudência. Prudência é diferente de medo. A prudência é você saber que tem um perigo iminente ali e você evita. Isso é prudência. É como atravessar a rua e olhar para os lados. Quando você olha para o lado, você é prudente, não é que você tem medo. Talvez você está encarando isso, por exemplo, eu não entraria num lago que tem jacaré. Provavelmente eu não entraria, porque isso é prudência, não é medo. Então é bom a gente ter esse discernimento, né? Muitas vezes a gente leva coisas como medo, mas é prudência. Isso é divino, vem lá dos céus para nós. A prudência é muito importante, faz a gente não fazer algumas cagadas na vida, né? Não pular num rio de jacaré, não faça isso, isso é loucura. Aconteceu um homem lá que queria dominar um leão, acho que um leão que estava na selva africana mesmo lá, né? O cara quis tentar dominar o leão, e ele estava lendo, acho que sei lá, o Alcorão, sei lá, achando que ele tinha domínio sobre o leão. O leão acabou matando o cara, então isso, a pessoa tem que ter um discernimento entre prudência e medo. Medo é quando um estralo, vamos ver aqui, ó. Meu pensamento, se eu não entrar no rio, o jacaré vai estar lá. Tem rios que não vai ter jacaré, tá? Então, mesma coisa, pode ter acontecido um trauma em algum rio que você entrou e tinha um jacaré, você se assustou e agora talvez a sua mente sempre, quando passa pelo rio, e como o seu cérebro sempre volta ao passado para dar sentido no hoje, para dar significado no hoje, se você passa por um rio, mesmo não tendo jacaré, mas se você tem uma experiência ruim com um jacaré no rio, o seu cérebro dispara um gatilho e tenta te proteger de você não enfrentar essa dor de novo. Então ele te bloqueia para você entrar no rio. Te aconselho nas piscinas, lá não vai ter. Mas é muito importante você ressignificar. Você teve algum trauma na infância e isso está prejudicando. Só que quando a gente é prejudicado em alguma área da vida, talvez prejudique em outras. Você começa a ter medo de muitas coisas por não mudar essa experiência na sua vida. Olha só, uma experiência de alto impacto, ela gera uma crença. Por exemplo, a crença é que tem jacaré em todos os lagos. E não tem. Tem alguns lagos que não vai ter. Então é muito importante ressignificar. Tem o hipnoterapeuta Leandro aí que ele pode te dar uma meditação para que você se livre disso. Até eu tenho meditações também que eu posso estar te passando depois. Tem um livro que eu fiz também que fala sobre isso e como eliminar esse medo. Ela colocou assim: Igapó, Londrina, não chego nem perto, fico com medo. Lembrando, se tem jacaré mesmo no rio, seja prudente. A prudência não é medo, a prudência é sabedoria. Sabedoria divina, para você não fazer cagada e não pular num rio cheio de jacaré. O Leandro colocou assim: Dani, acessar os medos que causaram impactos emocionais vai ajudar a resolver ressignificando com a hipnoterapia. Ou seja, você vai voltar no passado com a sua mente, com a hipnose, né? Você volta no passado, você vai dar um outro significado para a experiência que você teve. Ao invés de você sentir medo, você vai sentir a prudência e você não vai ter aquele sentimento de arrepio ou de choque, né? Talvez você teve um choque, eu não sei o que aconteceu, mas vai te ajudar a superar. E quando você supera um medo, automaticamente você começa a superar outros medos ocultos atrás desse medo. É muito interessante. Tá, vou arrumar no Instagram. Legal. Isso aí, ó. Desativado, excluído. Talvez você tem alguma coisa que você queira se esconder. Ei, seja você, tá tudo bem. Talvez você falhou e tem vergonha de se mostrar. Não tem problema, a gente falha, todo mundo falha. Não tenha medo, coloque seu nome no Instagram, apareça, coloque as suas ideias, peça ajuda. Parabéns que você pediu ajuda. Ó, você colocou raposa, eu nunca vi, mas se você tem medo, talvez você assistiu um filme que tinha uma raposa assassina lá, e os filmes também atrapalham nossas vidas. Infelizmente, até os 10 anos de idade eu assisti filme de terror, não porque eu queria, porque meus irmãos alugavam, mas depois que eu tomei a decisão de nunca assistir mais, por exemplo, me ajudou um monte, nunca mais tive medo de escuro, e é uma bênção. Hoje para minha filha, não deixa ela chegar nem perto de algo assustador que passe na televisão, para que não gere traumas e possa prejudicar a vida no futuro. Se você nunca viu raposa e tem medo de raposa, da onde vem esse medo? Será que não está ligado com o medo do jacaré e medo de bichos? É engraçado, quando você tem medo numa área, pode disparar outros medos ocultos que ficam atrás desse medo principal aí. Conheço gente que tem medo de voar e nunca voou. Mas como já falei em outras lives, é porque avião vira essa notícia só quando cai, né? Talvez você assistiu alguma coisa que pode ter disparado na sua mente o gatilho do medo, principalmente como se você já sofreu medos com bichos, né?
Pra falar a verdade, eu escondo meu Instagram por conta da família, porque assim eu sou adotada, daí a gente não se dá bem. Ei, vamos resolver esse lance da família, a gente só tem essa vida pra dar certo. Vamos fazer dar certo, Dani. Acompanhe nosso trabalho, amanhã eu e o Leandro vamos estar fazendo uma live sobre autossabotagem. E talvez a melhor coisa de se viver, Dani, é o perdão. É o perdão, é o estado de amor, é a melhor coisa de se viver, é uma vida leve e vai te ajudar muito. Então amanhã a gente vai estar falando sobre autossabotagem às 7h59. Então vem pra live amanhã e resolva esses negócios familiares. Talvez você é adotado, sofreu alguns traumas de quem o criou, enfim. É a hora de ressignificar e amanhã a gente pode te ajudar. Daí eu pego toda a live, se você entrar lá amanhã e faça essa pergunta em questão da família para resolver. Começa a resolver todos esses conflitos, a sua vida vai ficar mais leve, você vai dormir melhor, vai se livrar da ansiedade, vai se livrar da depressão. Lembrando, conhecereis a verdade vos libertará. Talvez todos esses medos aí estão te prejudicando em várias áreas da vida. Olha só, o Leandro já pediu para você chamar ele no Instagram diretamente, falar com ele. Se você precisar de ajuda, manda para nós aí, pode mandar no meu direct também. Eu tenho automeditações que eu posso te ajudar, assim como o Leandro. E quando você começa a absorver a informação verdadeira, ela te liberta desses medos. Você começa a trabalhar a sua família e quando você se descarregar de todo esse peso que você está carregando, e talvez pela sua interpretação não ser boa por conta de alguns acontecimentos que aconteceram com você, a sua vida acaba se tornando escura. Mas quando você muda a sua percepção de dentro para fora, não dependendo de ninguém, você baixa a expectativa de todo mundo ao seu redor, assim como Nelson Mandela fez, focou nele, focou na esperança do futuro dele, focou nas suas próprias metas. O que aconteceu? Ele vivia de bom humor, ele guardava seus sentimentos de rancor, ódio e mágoa, e ao invés de ele ficar perdendo tempo com isso, porque é um sentimento pesado, é um estado de sofrimento, né, muito pesado, ele focou na sua meta, na sua esperança, se tornou presidente da África, algo incrível, e mudou completamente a sua vida. Muito importante, Dani, você ressignificar tudo isso que está acontecendo com você, reestruturar a sua família, se possível, e eu acredito que tem possibilidades, e mudar completamente a sua vida. Lembrando que talvez você não parou nessa live por acaso, mas talvez por você pedir talvez um pedido de socorro interno, talvez você falou com Deus, com o universo, e você parou aqui. E não é à toa, tá? As coisas não acontecem por coincidência. Se você precisa de ajuda, a gente está aqui para te ajudar. Ó, o Leandro falou assim, porque o medo nos trava, como o Rodrigo falou, vem bloqueios em várias áreas ou em uma específica. Então, que legal, Dani, que você teve a coragem também de pedir ajuda. Parabéns pela sua atitude. Às vezes a gente tem vergonha. Ei, todo mundo passa perrengues, todo mundo passa desafios. A minha vida não é perfeita, mas a gente está se disponibilizando aqui para te ajudar com o maior carinho do mundo, e o que nós puder fazer por você, a gente vai fazer. Que bom que você falou sobre os seus medos. Quando a gente desabafa, quando a gente começa a falar sobre as coisas que estão aqui guardadas no coração, a gente começa a ter consciência, e essa consciência pode nos ajudar a solucionar os problemas. O problema é quando a gente não fala, não se expressa, a gente guarda só para nós, aí a vida fica pesada, mas quando a gente compartilha com pessoas que podem ajudar, a nossa vida fica mais leve. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui, essa foi a live número 222. Lembrando que se a nossa interpretação de mundo começar a mudar, a nossa percepção de mundo começa a mudar, as coisas que acontecem externamente já não vão ter efeitos sobre nós, quando a gente descobrir onde mora a verdadeira felicidade, dentro de nós, abaixo de uma esperança de futuro, abaixo da fé, quando a gente crê que tudo pode mudar e a gente se concentra nisso, realmente isso se manifesta nas nossas vidas. Eu vou ficando por aqui, espero de coração mesmo ter ajudado vocês. Acredito que hoje já valeu a pena, todos os comentários aí a gente já pode ver que vale a pena. Pequenas atitudes transformam o mundo e juntos somos mais fortes. Amanhã eu vou estar aí então com o Leandro às 7h59. Vamos trazer um conteúdo sobre como vencer a autossabotagem. Vai ser muito importante e pode ajudar você a dar um pequeno passo para a sua liberdade, um pequeno passo para você realmente mudar de vida. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Deus nos abençoe. Que amanhã o nosso dia seja próspero e que a nossa noite de sono hoje seja excelente.
Grande abraço, galera. Eu vou tirar um print aqui. E bora lá. Tamo junto.